Graças a Deus. Evangelho de João, capítulo 12. Diz amém, quem achou? Amém. Diz assim: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que se assentavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de ungüento de narcómeno de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe com os seus cabelos, e encheu-se a casa toda do cheiro do ungüento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, aquele que havia de trair, disse: Por que não se vendeu este ungüento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele dizia isso não pelo cuidado que ele tivesse com os pobres, mas porque era ladrão e tinha a bolsa e tirava a leva o que se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, pois para o dia da minha sepultura ela guardou isso. Porque os pobres vocês sempre terão convosco, mas a mim nem sempre tereis. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Feche os seus olhos. Mateus escreveu essa mesma história, esse mesmo relato, esse acontecimento aqui. Você está lendo o relato de João. Tanto João como Mateus foram testemunhas oculares desse acontecimento, estavam presentes no dia. E eles sabiam contar muito bem o que aconteceu lá, porque quando você está presente, você sabe contar o que acontece. E Mateus, João aqui, ele intitula esse texto como Maria unge com ungüento os pés de Jesus. Mas lá em Mateus 26, Mateus intitula assim o texto: O jantar em Betânia. E poucas vezes na Bíblia, talvez só nesses dois relatos, nós ouvimos falar da cidade de Betânia. Nós achamos que Acre é pequena, Betânia era menor que Acre. Betânia era uma aldeia, um lugarejo, a vila. E por que aquele lugar ficou marcado? Por que alguém escreveu algumas vezes sobre ele? Porque onde Deus opera coisas grandes, ou coisas grandes acontecem, o lugar fica marcado. Glória a Deus. Amém? Isso conforta o nosso coração, olhando para o tamanho da nossa igreja, o tamanho da nossa cidade. Nós podemos observar que, se Jesus tiver total liberdade, nós lançarmos toda a nossa confiança nele, para que ele opere grandes coisas em nosso meio, também nós ficaremos marcados, seremos referência, e muitos virão para ver. Amém? Amém. Então, diz o relato dos discípulos que escreveram que, de quando em quando, Jesus passava por Betânia. E havia uma família lá em Betânia muito especial para ele. Era a família de Lázaro. Toda vez que Jesus passava em Betânia, ele já tinha um lugar para pernoitar, para comer, para descansar. Era a casa de Lázaro. Era uma família de 3 irmãos, um homem e 2 mulheres. Eu não sei exatamente quem era mais velho, quem era do meio, quem era mais jovem, mas dá para entender que os 3 eram solteiros. Não havia pai naquela casa, não havia mãe, só aqueles 3 irmãos. E 2 vezes que nós lemos o
relato desse acontecimento, desse jantar lá em Betânia, tanto um autor quanto o outro, ele fala especificamente de cada um dos 3 irmãos, ele cita nome. E nós observamos aqui que João começa a falar de Lázaro. Apenas 6 dias antes da Páscoa, estava muito perto de Jesus morrer, entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele decidiu que ele ia até Betânia. Assim conosco, quando nós praticamos hospitalidade, as pessoas amam estar em nossa casa. As pessoas amam voltar, porque todas as vezes que elas vêm, elas são bem recebidas. Elas encontram ali abrigo, carinho para permanecer. E nem sempre é por causa da comida que a gente serve, nem sempre é por causa da acomodação que é muito boa, porque o nosso coração é muito melhor do que a comida que nós servimos para a pessoa. Mesmo que a pessoa durma num colchãozinho fininho lá no chão, a pessoa tem prazer de voltar, porque ela sabe, ela sente que ela é amada quando ela chega ali. Eu não sei quais eram as condições de Lázaro, de Marta e de Maria, mas eu entendo que Jesus, toda vez que passava em Betânia, era para lá que ele ia. Amém? A ponto de ser considerado muito amigo de Lázaro, muito amigo do chefe daquela família, daquelas 2 mulheres. E aconteceu de Lázaro adoecer, você conhece a história. E quando ele ficou doente, as mulheres, as 2 irmãs mandaram chamar Jesus, que estava longe, numa outra cidade, dizendo: teu amigo está doente. Ele está muito mal, ele precisa de socorro. E Jesus demorou. E Lázaro morreu. Lázaro morreu, Lázaro foi sepultado. Quem sabe o coração daquelas mulheres tivesse frustrado, né? Mas, poxa, o Senhor não disse que era tão amigo. O Senhor sempre achou guarida aqui em nossa casa, Ele sempre veio. Nós sempre tratamos Ele tão bem. Às vezes nós questionamos Deus por algumas coisas também, não é verdade? E aí Lázaro, que já era antes um servo, um amigo de Jesus, ele passa a ser uma testemunha grande, maior ainda. Por quê? Porque, muito interessante, todo mundo que estudava falar de que Lázaro tinha ressuscitado, queria ir lá ver Lázaro. Eles queriam andar até Betânia, entrar em Betânia e ouvir da própria boca do defunto que tinha sido ressuscitado o que Jesus fez na vida dele. O que eu aprendo aqui também? Que todas as vezes que o Senhor operar alguma coisa na minha vida, na sua vida, e nós nos dispusermos a testemunhar aquilo que o Senhor fez, as pessoas virão de todos os lugares até você para ouvir aquilo que Deus tem operado na sua vida. E aqui no final desse texto que nós lemos, está dizendo aqui que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também Lázaro, porque por causa dele muitos passaram a acreditar em Jesus. Depois de ler esse texto aqui umas 15 vezes, preparando essa mensagem, o Espírito Santo de Deus disse assim: quantos estão crendo em Jesus por causa de vocês? Eu falei: Senhor, isso é forte. E o Senhor também já fez muita coisa grande nas nossas vidas, amém? O Senhor também, se quem sabe, você vai dizer para mim: mas Lázaro foi tirado da sepultura, nós também fomos ressuscitados.